Bom, galera, vamos lá. É, Queria me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Wender da Silva Santana. Eu sou enfermeiro. Eu moro numa cidade do interior do estado de Goiás, que é uma cidade chamada Rio Verde. Deve ter hoje mais ou menos 230 mil habitantes, tá? Eu sou formado em enfermagem em 2017 pelo Instituto de Ensino Superior de Rio Verde, que era chamado na época de Faculdade Objetivo, tá? Sou pós-graduado pela FACE Minas em Saúde Pública, Vigilância Sanitária. Sou pós-graduado em Urgência e Emergência e também sou pós-graduado em Nefrologia, tá? Fui enfermeiro de unidade de terapia intensiva durante muito tempo, de pronto-socorro durante muito tempo, trabalhei no Covid, trabalhei na linha de frente. A gente criou o Instituto Luiz Miguel junto com a minha atual esposa, com o interesse de levar o que está faltando. Wender, o que está faltando aí? Está faltando informação confiável, de qualidade, e é por isso que a gente teve uma ideia de criar uma empresa em que ela não mirasse o lucro e que ela mirasse a educação, que a gente tivesse a oportunidade de levar conhecimento para as pessoas. Da forma mais humilde, que a gente aprendesse com vocês e que vocês aprendessem conosco. Só a título de conhecimento, 50% do lucro do Instituto Luiz Miguel é destinado a alguma associação filantrópica. Todo mês a gente escolhe uma para dar uma força. Então, o lucro não é o nosso principal objetivo. O principal objetivo da empresa é fazer uma coisa que a gente gosta muito. E segundo, também fazer uma coisa filantrópica. E mais do que isso, dar uma força, uma virtude que está faltando na enfermagem de bons cursos acessíveis e para todo mundo, de uma forma bem igual. Bacana? Bom, eu também sou aprovado em 6 concursos públicos, mas isso não é relevante. Então vamos lá. Minha primeira. Ficou um pouquinho clarinho, eu me arrependi agora, mas antes, na hora que eu estava fazendo, estava legal. O que é a morte, João Vitor? Graciele, Rosângela, o que é a morte? Quando é que a gente descobre que alguém está indo embora, né? Quando é que a pessoa está indo segurar na mão de Deus, né? Como diria a canção. Quando que ela está indo, né? Cara, se você pudesse hoje pegar, não sei se você já tiver essa experiência de pegar um BO, que é o boletim de ocorrência, que é o DO, né? Declaração de óbito. Declaração de óbito. DO. Declaração de óbito. Quando você vê um DO, você nunca vai ver ali, ó, só uma causa de morte. A pessoa morreu disso. Pronto, acabou. O ser humano morreu disso. Você não vai encontrar isso. Por quê? Porque se a gente parar bem para pensar, a pessoa morre na hora que o coração para. Então todo mundo morre de parada cardiorrespiratória. Não é isso? Então não faz o menor não faz, então teoricamente todo mundo morre de infarto, não é isso? Todo mundo morre de infarto, porque se a pessoa morre na hora que o coração para, então todo mundo morre de infarto. Então é por isso que a declaração de óbito ela vem com três condições que elevaram a pessoa, que evoluíram a pessoa a óbito. Uma dica para vocês que fazem relatório, tá? Uma dica muito importante para vocês que fazem anotação de enfermagem, quando vocês forem um grande enfermeiro, assim como Florence Nightingale, e vocês forem fazer a evolução de enfermagem, vocês vai colocar o paciente evoluiu, tá? Essa palavra é muito importante. Evoluiu. Aí você vai falar assim, não, André, como assim evoluiu? Porque ele pode ter piorado. Como que ele evoluiu? Sim, evoluiu. Evoluiu a óbito, evoluiu a alta, evoluiu para enfermaria, evoluiu para UTI, evoluiu. A palavra evoluir significa mudar. É por isso que hoje a gente teve a nossa evolução, a evolução da espécie humana, e não necessariamente a gente está mais evoluído, a gente está melhor do que o passado. Pode ser que a gente esteja evoluindo para uma situação ruim. É só para vocês abrirem a mente, tá? Por isso que eu falei isso. Então, a morte, né? A morte, se você parar para pensar, ela vai ser sempre um infarto. Mas o que que leva à morte? Já parou para pensar? O que faz um coração parar? A primeira coisa que eu posso falar para vocês é que existem. Peraí, ainda travou aqui. Aqui, ó. A primeira coisa que eu posso falar para vocês é que existem 4 tipos de parada, que é popularmente chamado de ritmos de parada, tá? Ritmos de parado ainda é uma música que vai tocar ali na hora que passar aquele carro do exército, os capitão com o fuzil bonitinho lá, todo marchando. Não, 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 não. Ritmo de parada que a gente está falando é ritmo de parada cardiorrespiratória, tá? O coração vai parar e o sistema respiratório vai parar. Wender, como assim? O sistema respiratório vai parar junto com o coração?
Você bota fé que é? Você acredita que o sistema respiratório e o sistema circulatório, eles são unidos, unidos, literalmente. Eles trabalham juntos o tempo todo. E na hora que um parar, o outro vai parar também, quase que imediatamente. É por isso que o paciente, se ele sofrer uma grande hipóxia, na hora que a gente está fazendo a intubação, ele demorar muito para ser intubado, tiver uma situação muito forte de hipóxia, ele vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Né? Se você pegar uma pessoa e, sei lá, você quer matar a sua diretora da escola que não te ajudou a passar de ano, e você pegar um travesseiro e colocar na cabeça dela, ela vai sofrer por hipóxia mecânica e vai sofrer por asfixia e vai evoluir com parada cardiorrespiratória. E, ó, de novo, ela vai morrer de infarto, mas ela vai morrer de um infarto por uma causa, por uma condição causada por hipóxia. Então, agora eu quero que vocês abram a mente o máximo que vocês puderem para raciocinar que toda morte é infarto. Né? Toda morte é infarto. Toda morte o coração está parando de bater. Agora, o que levou a essa condição, que é o que a gente vai procurar. Uma pergunta muito interessante. Wender, todo coração para igual? Todo coração ele vai parar da mesma forma? Qual que é a pergunta? Como que vocês responderiam isso? Eu respondo que não. São tantos jeito de desenvolver, por dizer assim. Eu quero ver vocês. Quem quer falar? Isso. Ele para no mesmo ritmo? Ele sempre vai parar da mesma forma? Não, no mesmo ritmo, eu acho. Exatamente, o Grazielli. O coração ele não vai parar no mesmo ritmo, tá? Eu acho muito interessante, agora vocês vão concordar comigo. Quando vocês vão ver filme, né? Vamos pensar nos filmes bem mentirosos, vai, Grey's Anatomy, Miami Vice, não sei o que. Todo paciente lá que chega lá para eles sempre para em assistolia. Todo paciente que chega para eles sempre para com aquele sinalzinho, sabe? Tem um monitor lá e ele mostra pi, faz até barulhinho, pi, mantém, mantém, mantém sempre na mesma parada. E sabe o que é o mais engraçado? É que eles vão lá e desfibrilam o paciente. O paciente está com sistolia e aí mostra lá o herói, né, o doutor vindo, eu vou salvar a vida do paciente, aí tá o choque no paciente. Toda vez que eu vejo isso, eu coloco a mão no rosto e falo assim, meu Deus do céu, quero morrer. Não tem base. Né? Se é para aproximar da realidade, então vamos aproximar da realidade. Eu parei de ver Grey's Anatomy, não vejo mais. Eu tenho um problema com Grey's Anatomy. Eu tô cansado de ficar indignado aqui em casa. Por quê? Porque a sistolia a gente não choca. A gente não vai chocar a sistolia. Por que, Wender? Porque não adianta. Tá? Não é porque você vai piorar a situação do paciente. É porque não adianta. Temos 4 ritmos, tá? 4 ritmos de parada cardiorrespiratória. A primeira é a fibrilação ventricular. A segunda é taquicardia ventricular. A terceira é a atividade elétrica sem pulso. E a quarta é a sistolia. A fibrilação ventricular a gente vai chamar de FV. A taquicardia ventricular sem pulso, tá? Taquicardia ventricular sem pulso. A gente vai chamar de TV. A atividade elétrica sem pulso a gente vai chamar de AESP. E a assistolia a gente chama de assistolia mesmo, tá? Do ladinho aqui, vocês estão vendo os slides. Todos fazem o ok para mim que estão vendo os slides, tá? Top. Para mim não parecer maluco. Todos estão vendo. Se você, agora eu faço uma pergunta que vale. Se eu tivesse aqui em sala, eu ia dar um copo agora para alguém. Quais são os ritmos? Quais? Quais são os ritmos chocáveis? Quais são os ritmos que a gente vai chocar o paciente? Qual é a opinião de vocês? Olha no desenho, tá no desenho. Boa. Só FV? Perfeito. No choca já ajudou, né? Perfeito. Uhum.
Perfeito. Nossa, estão demais, hein? Olha, vamos lá, vocês querem a dica? Cê- eu vou ensinar para vocês uma dica que me ensinaram na época da pós-graduação, eu nunca mais esqueci. Pensa numa historinha de fui ver TV, tomei choque. Fui ver TV, tomei choque. Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular. Fui ver TV, tomei choque. Então, o que que choca? Choca fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, certo? Choca fibrilação ventricular, taquicardia ventricular. Por isso que eu falo para vocês. Fui ver TV, tomei choque. Fui ver TV, tomei choque. Vamos lá. Assisto. Acertou. Ah, as... Vamos lá. A sistolia. Por que a sistolia não choca? Porque não adianta. A sistolia é a pior forma que tem de parada cardiorrespiratória e é uma das que menos tem chance de ter volta. Quem para em sistolia dificilmente volta. É por isso que eu fico indignado quando eu vou ver televisão e eu vejo a pessoa parando em sistolia, sempre em sistolia. É incrível, sempre para em sistolia. E aí o moço vai lá e quer chocar a paciente. Você não vai chocar a paciente, ela não vai voltar. Isso é uma mentira, tá? Eles sempre passam isso. E a atividade elétrica sem pulso. O que que é atividade elétrica sem pulso? Imagine que o coração é uma grande corrente elétrica. Imagine que o coração é um grande maquinário com corrente elétrica. Só que a voltagem que está passando nesse maquinário é tão baixa, a voltagem que está passando, ela é tão baixa que ela não está conseguindo movimentar a máquina como deveria. Então o coração ele fica meio que tentando reagir, fica tentando bater e não consegue. Por quê? Porque ele está parado em atividade elétrica sem pulso. Como ele está parado assim, você vê ele até fazendo os movimentos da onda P, a onda T, o complexo QRS, só que ele sempre faz muito lento, de uma forma não muito assertiva, né? Não muito cirúrgica. Ele vai tentando ali andar e fazer um movimento, mas ele está meio perdido. Se eu pegar um paciente que está em atividade elétrica sem pulso e chocar, se eu pego um desfibrilador e choco um paciente que está com atividade elétrica sem pulso, eu matei ele. Eu acabei com a chance que eu tinha de voltar ele. Por quê? Porque um paciente que está em atividade elétrica sem pulso, ele tem mais chance de voltar que um paciente que está em assistolia. Eu só preciso fazer, adrenalina, RCP, monitorização e oxigênio. A gente fala que é o paciente planta, né? Por quê? Porque ele precisa de ar e sol. Não, sol não, né? Ele precisa de ar. Ele precisa de ar, ele precisa de água, ele precisa de drogas e a gente consegue voltar a ele. Algo que eu quero falar para vocês que é muito importante, tá? Algo que eu quero falar para vocês que é muito importante. Esses ritmos de parada, vou falar de novo, esses ritmos de parada, eles não podem ser confundidos com as causas da parada, tá? Isso é uma outra coisa. O que eu estou te ensinando agora são os ritmos de parada. Vamos falar agora das causas de parada. O que que faz um coração parar? Tem uma mnemônica que é muito boa, que eu aprendi na época do cursinho, que eu uso até hoje funcionou. Eu não sei se daqui para frente, mas até hoje funcionou. Que é o 5T, 5S, tá? É o 5T e o 5S. Wender, o que são o 5T e o 5S? Bom, deixa eu voltar aqui. Ah, não, é 5T, 5H, desculpa. 5T, 5H, tô confundindo. Os 5H são hipovolemia, hipóxia, o H+, que é o ácido metabólico. Quem estava comigo domingo lá, que a gente falou sobre a acidose metabólica? Quem estava lá com a gente? Acho que todos vocês estavam, né? Hipotermia e hipercalemia, certo? Eu quero falar um a um com vocês com muita calma, tá? A hipovolemia. O que que é uma hipovolemia? Imagina a seguinte situação. O paciente chega para você, vítima de ferimento de arma branca, que é uma faca, um facão, um estilete, ou ele é vítima de um ferimento de arma de fogo, que é o chamado FAF, ferimento de arma de fogo. Ele chega para você. Você olha para ele, o paciente está pálido.
Se ele está pálido, é pouco sangue circulando, concorda comigo? Se tem pouco sangue circulando, extremidade fria. Esse paciente é grave. Paciente grave, ele está perdendo sangue. O que eu vou fazer? Bom, eu vou lá onde está saindo o sangue, a gente vai comprimir, a gente vai tampar essa saída. Como se fosse o tanque da sua cozinha lá, onde você lava a louça, tá vazando muita água, a gente tampa a água que saiu para não sair mais, se a gente não quer que saia. E depois eu tenho que repor esse sangue. Eu tenho que repor de alguma forma. O que eu tenho que fazer de imediato? Pouca circulação de sangue vai provocar uma insuficiência cardíaca. Por quê? Porque tem pouco líquido circulante ali, a hidroestática do corpo vai ficar desalinhada e esse paciente vai parar por hipovolemia. Então, qual que é o primeiro passo? Recebi um paciente de ferimento de arma de fogo. Primeiro, conter a hemorragia. Segundo, vamos repor o que foi perdido. Com o quê? Pode ser com o que você tiver na hora, soro fisiológico, Ringer lactato, Ringer simples. Soro glicofisiológico por enquanto não, porque você não sabe como que é esse paciente, se ele tem diabetes, se não tem, mas você vai repor. Até quando? Até chegar às suas bolsas de sangue, tá? O mundo perfeito todo hospital tem. A realidade lá da Dinamarca, da Suécia, da Costa Rica é que não tem, tá? Lá. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem, no SUS tem. Então você vai conter essa hemorragia. Você vai conter essa hemorragia e você vai pegar acesso calibroso para tentar repor esse volume que foi perdido, para preservar a pressão, para preservar o volume circulante e para preservar a pressão introestática. Wender, eu não sei o que é a pressão introestática. Cara, pensa que é a pressão do seu corpo. Pensa que é isso que as pessoas falam de pressão alta, essa pressão que fica circulando ali no corpo. Pensa aí, pensa mais ou menos nisso daí que faz sentido para você. Então, hipovolemia, paciente chegou com hipovolemia, chegou com ferimento, você já vai pensar, peraí, será que esse paciente não precisa de volume? Porque o H, do 5H, o primeiro é hipovolemia. Segundo, hipóxia. Quando a gente vai falar de hipóxia, a gente tem que diferenciar algo que é muito importante. Uma coisa é hipóxia, outra coisa é hipoxemia. As duas matam, mas você tem que saber a diferença. Uma coisa é hipóxia, outra coisa é hipoxemia. Hipóxia, falta de oxigênio. Não tem oxigênio. O paciente não consegue respirar oxigênio. Isso é hipóxia. O paciente parou de respirar. Hipóxia. Hipoxemia. Tá chegando o ar no pulmão do paciente. Só que o paciente ele não consegue, ou o pulmão do paciente não consegue colocar esse oxigênio dentro da célula. A gente chama de hipoxemia. Lembra que eu falei do shunt pulmonar, do moço que estava fabricando pizza e tinha um motoboy para entregar? E aí o motoboy não estava vindo, mas a produção estava ok, a entrega não estava ok. Lembra que eu falei isso? E lembra que eu associei isso com a anemia ferroprívia, que se eu tenho poucas células de transporte, que é as minhas hemácias, eu não vou conseguir levar esse oxigênio para o restante do corpo. E essa pessoa vai começar a sofrer de uma condição muito ruim, que é a hipoxemia. Lembra que eu falei isso? É exatamente isso. Tem um áudio da minha... Tem um áudio que está muito alto, galera. Baixa um pouquinho. Perfeito. Então, é isso. Hipóxia é diferente de hipoxemia, tá? Isso você vai ver muito mais detalhado quando você vai estudar ventilação mecânica de fato. Quando você vai sentar para aprender ventilação mecânica, essa diferenciação é muito importante. Por quê? Porque ajustes ventilatórios a gente vai fazer quando encontrar essa situação de hipóxia e hipoxemia. Porque você vai saber onde é a origem do problema. Se o paciente está com problema de hipóxia, está com problema no tubo. O tubo provavelmente fez uma rolha lá em cima o problema. Você está fazendo hipoxemia, o problema é dentro do pulmão do paciente. O alvéolo dele não está sendo suficiente para colocar oxigênio dentro do sangue, né, dentro da hemácia. Então é outro lugar o problema, a outra forma de tratar é diferente também. Show! Ácido metabólico, tá? O chamado H+. Lembra que a gente falou de gasometria? E lembra que eu falei para vocês que a acidose respiratória a gente não faz bicarbonato. A gente não faz bicarbonato em acidose respiratória, mas a gente faz bicarbonato em acidose metabólica, tá? Wendy, e acidose respiratória? A gente faz o quê? Oxigênio. Acidose respiratória, oxigênio. É ar.
O problema do cara é ar. Ah, mas e se for para metabólica? Metabólica a gente vai fazer bicarbonato. Contudo, o bicarbonato ele não vai fazer milagre. O bicarbonato ele não vai conseguir ser uma bala de prata. A gente não vai resolver todos os problemas mais. Quando a gente faz bicarbonato de uma forma organizada, avaliando a gasometria e avaliando a relação PF, a gente consegue dar uma condição maior de sobrevida para o paciente. A gente dá uma oportunidade dele viver mais um dia e continuar lutando, tá? Então, muitas das vezes, não vai ser definitivo, mas a gente melhora ali no momento. Hipotermia, tá? Uai, Wender, como assim? O frio mata? Sim, o frio mata. O frio mata. Por exemplo, quando a gente vai lá para Jataí, eu não sei se vocês já foram para Jataí, Jataí é uma cidadezinha que tem aqui perto. Eu tenho certeza, toda vez que eu vou lá, que eu vou morrer de hipotermia. Eu tenho certeza, quando eu chego lá no rumo da ponte ali, eu falo assim, hoje eu vou, hoje não vai dar certo, hoje eu vou perder aqui meus dedos, pelo menos, né? Que é lá é muito frio, e eu não gosto de frio, tá? Uma vez eu tive que descer lá para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Digníssima comprou uma viagem lá, meu Deus do céu, como é que alguém vive numa situação daquela, gente? É triste, é triste, o ser humano ele se submete a cada situação. Hipotermia. Eu vou contar uma história para vocês. Essa história vai ser de um aprendizado muito valioso para vocês, tá? Eu estava trabalhando na UPA. Foi no fim de semana. Eu entrei na sexta e saí no sábado. Eu trabalhava à noite em plantão de 12 horas. Quando deu mais ou menos 5, 4 e meia, 5 horas da manhã, chegou o corpo de bombeiro com um rapaz que era um morador de rua, que era, não pode falar morador de rua, né? Tem que falar que é transeunte, porque morador de rua pode ser ofensivo, né? Porque ninguém mora na rua, né? Teoricamente ninguém mora na rua, as pessoas estão transitando o tempo todo e aí foram dormir na rua. Então uma pessoa em condição de rua, em situação de rua, um transeunte, ele foi trazido pra gente e pelo que eu entendi da história, porque passar a história de uma forma muito avessa, muito difícil de pegar, ele fez o uso de bebida alcoólica e aí ele desmaiou, tomou a chuva da madrugada e aí ele estava com hipotermia, né? Já não estava sentindo os dedos, ele estava numa situação de hipotermia. Ele foi trazido para a gente no cobertor, numa manta térmica, foi trazido numa manta térmica e chegou para a gente muito ruimzinho, muito ruim, a temperatura, sei lá, estava 34, 34,8, ele estava muito ruim mesmo. Paciente com hipotermia, primeira coisa que eu pensei, bom, se ele está com hipotermia, eu tenho que esquentar ele, concorda comigo? Beleza, vou chamar a técnica de enfermagem e vou pedir para ela pegar 2 soros de 500 ml soro fisiológico e pedir para ela esquentar 30 segundos lá no micro-ondas. Então eu chamei a menina e falei assim, ó, pega 2 soros fisiológicos para mim, vai lá no micro-ondas e aquece por 30 segundos e depois você traz para mim. Ela falou, tá. Foi, voltou, com o soro na mão. Olha, presta atenção nessa história. Ela tava com o soro na mão. Wender, o soro tá aqui. Eu falei, não, beleza, pode fazer. Aí eu virei as costas. Na hora que eu virei as costas, Deus falou assim, meu filho, vai lá, vê o que tá acontecendo. Não faz assim não. Eu não te criei assim. Volta lá, vê o que tá acontecendo. Aí eu voltei. Eu falei assim, moça, peraí. A técnica de enfermagem. Deixa eu ver a temperatura que tá esse soro. Gente, na hora que eu coloquei o soro na minha mão, ele queimou minha mão. Minha mão ficou vermelha. A gente ia infundir isso na veia de um paciente. Imagina o que iria acontecer. A gente ia infundir isso na veia do paciente. Então, assim, ó, sempre que aquecer um soro, testa na sua mão. É que nem bebê na hora que você vai testar ali o leite que você esquenta ali pro bebê na panelinha. Sempre testa na sua mão, porque estava fervendo o soro e a paciente iria colocar na veia do paciente. A técnica de enfermagem iria colocar na veia do paciente um soro fervendo. Se Deus não fala comigo, eu acredito que foi Deus que falou comigo. Pode ser o Satanás também, mas eu acredito que foi Deus que falou comigo e falou, vai lá e evita. Gente, o moço ia morrer na nossa frente e a gente ia demorar, sei lá, uns 10 minutos para descobrir o que estava acontecendo. Então, assim, ó, testa o soro, testa o soro, tá? Pelo amor de Deus, não esquenta, porque pode ter você pode ter um micro-ondas aqui da minha casa, que é o mais, né, coitado, né, é o que tem aí, né? Ou você pode pegar um super micro-ondas da casa do João Vitor, por exemplo, que é uma máquina espacial lá, e o trem, né, até bomba atômica faz.
Vamos lá. E então aqui, ó, se vocês observarem bem, eu coloquei aqui, ó, no tratamento de um ao lado do outro, por exemplo, hipotermia, manta térmica, soro fisiológico aquecido e circulação, ou seja, vão fazer volume para rodar esse paciente. Show. Hipotermia, a gente falou, né? Hipotermia. Hipo e hipercalemia. Wender, eu não sei o que é hipercalemia, né? O que é hipocalemia? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Eu vou ficar chateado com vocês, porque a gente falou disso lá, hein, no curso no fim de semana. Hipercalemia. Graziele, pelo amor de Deus. Bom, para falar de. Eu vou contar para vocês uma história que é muito boa e aí vocês nunca mais vão esquecer o que que é hipercalemia e o que que é hipocalemia, tá? Nos Estados Unidos é um país que tem a pena de morte, né? Alguns são Estados Unidos, né? São estados independentes. E deixa eu contar que vocês vão entender. Lá nos Estados Unidos, eles têm alguns estados que são independentes em forma administrativa, política e econômica, né? É por isso que é chamado de Estados Unidos. Não é que nem no Brasil, que é uma república federativa, né? A gente se juntou para formar um país. Lá foram um grande estado que se desmembrou, mas continuou tendo ali o mesmo vínculo político. Lá, cada estado tem a sua própria lei. É por isso que tem estado que pode fumar maconha, tem estado que pode fazer aborto e tem estado que tem a pena de morte. Não é todos, mas tem estados que podem ter a pena de morte. A Organização das Nações Unidas, ela define que todo mundo tem direito à dignidade da pessoa humana. O que é dignidade da pessoa humana? Ela define que todos, independente de quem seja, tem direito a ter uma vida digna e ser tratado de uma forma digna. Ninguém pode te humilhar, ninguém pode te tratar mal. Isso a ONU acha, né? Tá. O que acontece? Vamos imaginar que o sujeito ele cometeu um crime. E dentro daquele Estado-nação, o crime que ele cometeu é algo muito perverso. A sociedade não aceita aquele crime. Então, se ele cometeu um crime que é muito grave, ele vai ser punido. E qual que é a pior forma de punição que pode ter? Você perder sua vida. Né? A pior forma que você pode ter é perder a vida. Imagina, você perder a vida, alguém te condenar à morte. Eu não consigo imaginar nada pior do que isso. E em alguns lugares, o sujeito é condenado à pena de morte, tá? Ele é condenado à pena de morte. Quando esse sujeito é condenado à pena de morte, a ONU olha para esse estado que tá, o estado que está condenando, a sociedade que está condenando um rapaz e diz o seguinte: olha, você pode executar essa pena de morte, tá? Você pode executar essa pena, mas você vai dar dignidade para essa pessoa. Tá? Ele vai ter direito a uma última refeição, ele vai ter direito a visita, ver seus parentes pela última vez, e ele vai ter direito também a ser executado de um método indolor e que garanta a dignidade dele e a saúde dele. Olha que coisa doida. A saúde dele vai ser preservada até o último minuto e ele só vai ser executado por um método indolor. Wender, qual é o método indolor mais conhecido hoje que é feito pelos Estados Unidos? A injeção de potássio, tá? A injeção de potássio, isso é hipercalemia, tá? O excesso de potássio. Quando você aplica isso na pessoa, em menos de entre 20 a 30 segundos, essa pessoa entra em óbito, o coração vai parar. Por quê? O excesso de potássio, ele vai fazer o coração parar. Tá? E é por isso que quem tem problema de coração, o médico, o cardiologista, ele vai pedir potássio, sódio, creatinina. Tá? Potássio, sódio, creatinina. A pessoa está com uma arritmia cardíaca. Será que ela não está com muito potássio no sangue? Pode ser, pode ser. Pode ser que isso esteja feito. Então, naquele momento que as células do coração, e a gente vai trabalhar isso com muita calma, eu quero que vocês aprendam. Eu não quero que vocês decorem nada, eu quero que vocês aprendam. Na hora que as células do coração, aquelas células nervosas, elas estão polarizando e repolarizando, fazendo um movimento. Olha que bonito ficou isso daqui, hein? Na hora que elas estão fazendo a polarização e a repolarização, na hora que elas estão fazendo esse movimento,
o potássio, ele faz todas as células despolarizar de uma vez. Se eu não estiver enganado, eu acho que é despolarizar. Eu sempre confundo em polarizar e repolarizar. Para mim é despolarizar. Ele faz todas as células despolarizar uma vez e o coração para, cara. Para. E muito rápido. Então, o que você vê na execução da pena de morte, e eu não vou discutir se está certo, se está errado, é isso. Pode falar, João Vitor. Então, tem um anestésico ali. Dá um anestésico pro coleguinha e logo em seguida já. É, sim. No Brasil, por exemplo, as pessoas elas têm a mania de falar, e eu aceito qualquer um falar isso, menos uma pessoa que é da saúde, que eu não tenho obrigação de saber nada de legislação, né? Teoricamente a gente tem que saber estudar tudo, né? Mas vamos partir desse princípio assim, ó, eu não tenho obrigação de saber nada de direito, por exemplo. Mas eu não sei nada da minha área também? Ué, que profissional é esse que eu sou? Entende o que eu tô falando? Eu parto do princípio que a gente tem que estudar tudo. Direito, matemática, física. Eu comecei a estudar física agora, tô apaixonado. Física e química. Vou contar uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu olho para uma condição, por exemplo, dessa da hipercalemia e hipocalemia, todas as vezes que eu olho para essa situação e vejo a execução, eu vejo o Estado utilizando de determinado conhecimento para punir as pessoas. Para punir as pessoas. Eu não vou entrar muito no mérito, senão eu vou me alargar muito. A pena, ela tem três funções, tá? A pena, o sujeito que é condenado, ele tem três funções para cumprir com a pena. Primeiro, a punição do sujeito. Ele cometeu algo que é errado, ele tem que ser punido pela sociedade. Segundo, afastar o perigo. Né? Você vai afastar o perigo da sociedade. O sujeito que matou, ele pode voltar a matar de novo, a menos que a gente tenha certeza que ele não vai matar mais. Então, ele vai ser afastado da sociedade por um tempo. E a terceira é de disciplinação geral. Todo mundo que olha para aquela situação do sujeito que fez aquele negócio das machadinhas, por exemplo, lá que entrou numa creche e matou todo mundo, e viu o que aconteceu com ele, da polícia pegando ele, batendo nele, toda aquela situação, ele vai falar assim, cara, eu não vou matar ninguém, porque olha lá o que fizeram com o cara, eu não quero que um troço desse aconteça comigo. Quando você condena uma pessoa à pena de morte, você não dá chance de recuperação pro sujeito. Não dá. Como é que ele vai recuperar? Você já viu um morto recuperar? Eu não vi ainda. Entende? Então eu não sou a favor disso, mas vamos voltar para a matéria que a gente está se perdendo. Vamos lá, o paciente está com hipo e hipercalemia. Wender, o que dá para fazer com o paciente que está com hiper e hipocalemia? Cara, reposição de potássio, tá? Se ele tiver com hipocalemia, e isso é muito importante. Imagine uma parada cardiorrespiratória. O paciente chegou para você do pronto-socorro, não deu tempo de fazer nada, e o doutor começa a fazer a massagem, a gente começa a fazer massagem, adrenalina, não sei o que, a gente começa a atender o paciente. A gente começa a atender o paciente. Olha a situação. O médico, muito inteligente, muito bom, ele vai falar assim: me dá os exames de sangue. Eu quero ver os exames de sangue. E lá nos exames de sangue dá hipocalemia ou hipercalemia. Ou deu hipocalemia, o Ender rápido faz um sódio nesse paciente. Doutor, o paciente ainda não voltou. E nem vai voltar se você não fizer um sódio. Pode fazer um sódio no paciente. O paciente está com hipercalemia. O Ender faz um gluconato de cálcio 10% aí para mim agora. Agora. Doutor, mas o paciente não voltou. Nem vai voltar se você não fizer. Então, os exames do paciente, eles vão ser o norte. Eu já vi paciente voltar depois que a gente fez gluconato de cálcio. Wender, em que condição que a gente vai estar passando por isso, que a gente vai ter essa estrutura? Cara, UTI. Não tem como você pegar um paciente da rua, fazer um exame de sangue, avaliar o resultado do exame de sangue, com o paciente parado e ainda fazer a medicação e voltar. Então, isso a gente já está falando no intra-hospitalar. A menos que você tenha uma outra informação privilegiada, que eu duvido muito que vá ter, a gente está falando de dentro do pronto-socorro, dentro da UTI. Eu quero perguntas. Tem perguntas? Boa pergunta, não sei. Eu acho que é uma substância sintética. Tem muitas substâncias que são desenvolvidas em laboratório, tá? Mas a matriz dele mesmo, o extrato dele, eu não sei te falar. Eu sei que ele é uma substância de laboratório. Agora, do que ele é feito, por exemplo, eu vou ficar te devendo. Eu vou pesquisar e vou te mandar depois, que eu achei muito interessante a pergunta.
Isso, perfeito. Não, ele vem em ampolinha. Ele vem nas ampolinhas. Não, aí depende. Qual que é a situação que você tá? O gluconato de cálcio, aquele de potássio também, o cloreto de potássio, elas são as medicações de alta vigilância, tá? Eu não sei se vocês têm. Vocês estão fazendo o curso, então eu parto do princípio que talvez vocês não saibam isso. Existe um padrão, um grupo de medicações que são medicações de alto risco para o paciente. Ele é tão de alto risco que a embalagem dele é preta, tá? A embalagem do gluconato de cálcio, a embalagem do cloreto de potássio, são medicações que ela é preta, preta. O risco dela é preto, não é nem vermelho nem amarelo, é preto, é alta vigilância. Por quê? Se você mudar a diferenciação de drogas, você faz o que a injeção letal faz em condenado lá nos Estados Unidos. Você mata o coleguinha, não tem segunda chance, tá? Então ela é preta, é alta vigilância, você tem que ter muita certeza daquilo que você está fazendo, tá? Essa porcentagem, eu vou ensinar para vocês amanhã uma técnica, só para mim não sair hoje do foco, tá? Eu vou ensinar para vocês fazer gluconato e o sulfato, tá? Sulfato de cálcio. Mas vamos deixar isso para amanhã, porque hoje eu queria fazer primeiro essa primeira parte, senão a gente vai se embolar. E essa primeira parte, eu acho que nesse momento é muito interessante para a gente sedimentar o conhecimento que a gente vai andar. Para lá na frente a gente voltar. Tem mais alguma pergunta? Potássio mata, tá? Potássio mata, cálcio mata, potássio mata muito rápido. Ele faz o coração parar. Por... Uhum. Vamos lá. O 5T agora. A gente falou do 5H, não foi? Agora vamos falar do 5T. Quais são os 5T? Tamponamento cardíaco, tá? Tamponamento cardíaco. Quem é que sabe o que é tamponamento? Tamponamento cardíaco. Vai, tá, você tá indo no caminho. O caminho é interessante. Tamponamento cardíaco. E se ele tá tampando aonde? Uhum. Vamos lá. É por aí. Pode ser também. Pode ser sangramento também. Vamos pensar o seguinte: a gente tem o nosso pulmão, né? Eu espero que todo mundo tenha pulmão aqui, senão a gente vai ter que conversar bastante. Vamos partir do princípio que todos nós tenhamos pulmão. O pulmão em si, a gente tem o pulmão e o pulmão ele é revestido por uma membrana que a gente chama de pleura. Concorda comigo? E dentro dessa pleura ele tem um líquido lá dentro que a gente vai chamar de surfactante. Concorda comigo? É o surfactante que faz. Não entendi. E aí a gente tem um surfactante que ele faz deslizar o pulmão em cima dessa caixa torácica. Se fosse direto, ia lesionar o pulmão. A gente tem o nosso cérebro, não tem? Nosso cérebro é algo altamente desenvolvido. E por ser altamente desenvolvido, ele tem que ser altamente protegido também. Então, por isso que a gente tem 7 camadas na cabeça aqui para proteger o cérebro. Então, a gente tem o couro cabeludo, a gente tem a calota craniana, a gente tem as meninges, que é a dura mater, pia mater, a aracnoide. A gente, depois disso, ainda tem um líquido, né, que a gente fala que é o líquido cefalo-raquidiano, e depois a gente chega no cérebro, que ainda assim ainda tem uma membrana fina ali que cobre ele. Por quê? Porque ele tem que ser altamente protegido, tá? E o coração? Será que o coração não tem nada para proteger ele ali? Será que ele fica ali sozinho ali, de boa na lagoa ali, só boiando ali? Não, 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 não. Pode falar, Graziele. Você tá doida para falar? É. É. Ah, sim.
Aham. E esse gato, ele tava com muito líquido, tanto nos pulmões, tanto no coração. A gente foi fazer uma ultrassom nele, ele não resistiu, porque ele estava muito agitado. Eu acho que deve ter os levais frequência cardíaca dele, alguma coisa, e ele teve uma parada cardíaca. Aí, mesmo fazendo fazendo a reanimação, ele não resistiu, porque o coração dele já estava fundido. Uhum. Não, gente, porque quando a gente subentende que é uma pressão, né? Uhum. É isso. Uhum. Mas, tá. A gente tem, eu quero usar isso que vocês sabem com a realidade. Olha o que ela falou, tanto que é importante, tanto que a fala dela é acertada. A gente reanimou ele, mas não adiantou porque o coração estava com muito líquido. Olha que fala que ela fala, tanto que é importante isso que ela está falando. Então, não é só reanimar o paciente, tá? Vamos colocar o gato como paciente nessa situação. Reanimar faz parte do processo, mas identificar o que está causando aquilo é que realmente, de fato, vai salvar a vida do coleguinha. Sabe por quê? Ele pode até voltar, mas se essa condição que levou ele para a parada não for sanada, ele vai parar de novo. Eu já trabalhei em UTI que o paciente parava 5 vezes, né? Parava, voltava, parava, voltava. Ninguém conseguia identificar por que ele estava parando. Parava, voltava, parava, voltava, parava, voltava. Chegou num momento que a equipe está cansada. A equipe já não aguenta mais quebrar a ampola de adrenalina, a equipe está estressada, a equipe está cansada. E aí o médico que tem que organizar isso, que ele tem que descobrir o que está acontecendo, ele não conseguia identificar onde é que estava sendo o problema, o que estava causando a parada. Né? E na última o paciente realmente não voltou. Aí ele deu uma parada cardiorrespiratória, evoluiu a óbito sem chance. Quando o paciente para, a gente tem que identificar o que é isso. E é isso que a gente está fazendo agora. A gente está identificando o que causa a parada cardiorrespiratória. Vamos falar de tamponamento. Imagine que a gente tem 3 camadas no coração, tá? A gente tem 3 camadas. A gente tem o endocárdio, a gente tem o miocárdio e a gente tem o pericárdio, tá? Que é a parte de fora. Vocês já ouviram falar de infarto agudo do miocárdio? Infarto agudo do miocárdio. Então é exatamente isso, é nessa camada do tecido que está acontecendo uma chamada isquemia, né? É aqui nessa parte do miocárdio que a gente está tendo a falta de circulação de sangue, nutrientes e oxigênio, e essa parte do coração vai morrer. Ela vai virar uma placa, vai enrijecer, vai perder a vida e o coração vai ter uma dificuldade muito maior de fazer um movimento de contractibilidade. A gente não vai ter esse movimento como deveria ser, né? A gente chama de débito cardíaco. O débito cardíaco da pessoa que era 100% vai cair para 60%, 70%. Ah, Wender, dá para viver muitos anos? Depende. O que é viver para você? Né? Ficar em cima de uma cama, deitado para o resto da vida, para mim não é viver. Mas dá para ela ter uma sobrevida, fazer fisioterapia, enfim, ela vai vivendo aí conforme ela vai se adaptando. O pericárdio, ele pode acumular líquido, tá? Ele pode acumular líquido. Por que ele pode acumular líquido? Cara, depende, pode ser por um trauma. Né? Acontece, às vezes, de um trauma acumular líquido, acumular sangue que começa a escorrer do coração e começa a acumular no pericárdio, e isso vai, né, flexionando, vai enchendo como se fosse uma gaveta que você vai colocando um monte de meia dentro e depois você não consegue fechar a gaveta, vai fechando, enchendo e o coração ele vai perdendo o potencial de contractibilidade. Expansibilidade e contractibilidade. Cara, se o coração não tem espaço para abrir e fechar, para fazer sístole e diástole, ele vai parar por mecânica, tá? Então, o tamponamento cardíaco se eu pudesse descrever, é a asfixia mecânica do coração. É praticamente isso. Isso acontece também com quem tem pressão alta, tá? A pessoa tem pressão alta a vida toda, e aí o coração é um músculo, então quando está com a pressão alta, o coração tem que bater muito mais do que em outra condição, tá? O coração ele vai aumentando de músculo, porque ele é um músculo, ele está sendo estimulado, ele vai aumentar de tamanho. Ele faz um processo que é chamado de hipermetrofia, né, hipertrofia, e aí vai chegar no momento que ele não cabe mais naquela concavidade, naquela cavidade em que ele está alocado. E ele começa a bater no externo, ele começa a bater nas costelas, ele começa a bater em todo mundo. E isso causa uma dor horrível na pessoa que tem a hipertrofia, né, esse problema do coração que é gerado
muito assim por conta da pressão alta. E o pior disso é que não tem tratamento. Qual que é o tratamento? Não tem tratamento. Né? E essa pessoa, se ela continuar desenvolvendo esse processo de pressão alta, o coração aumentando de tamanho, né? Fala assim que o coração tem inchado, né? Ai, meu coração tem inchado, né? Esse coração que está crescendo, ele vai chegar no ponto que ele vai parar de bater por... pode falar. Professor, então quer dizer que quem tem pressão alta, o coração aumenta de tamanho? Tá, eu vou tomar muito cuidado com isso para não dar uma mal interpretação. O coração que tem pressão alta é um coração que bate mais, bate de forma mais vigorosa. E ao longo do tempo, isso não é 10 anos, isso é 30, 40 anos, 50 anos de pressão alta. Esse coração ele vai aumentando de tamanho. E ele pode chegar num dado momento, ele pode chegar num ponto que ele não caiba mais na cavidade em que ele foi criado. E aí é o que falam, meu coração está inchado. Nossa, ela está com o coração inchado. Pode falar. Mesmo que a pessoa faça tenha, né, de acompanhamento médico certinho, para as medicações. Qualidade de vida. O coração não vai diminuir de tamanho. Qualidade de vida. Vamos proporcionar qualidade de vida para o paciente. É o problema do DPOC, por exemplo, de quem fuma. A pessoa parou de fumar e está tomando os remédios certinho. O pulmão não vai regenerar. É muitos anos. Se a gente pudesse falar aqui de parada cardiorrespiratória, se pudesse falar de parada, se a gente tivesse uma aula de eletrocardiograma, eu ia falar para vocês da fibrilação. Né? Uma das fibrilação, que é um problema que vai muitos anos para ser construído. E depois que está construído, está consolidado o problema, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Essa pessoa ela pode fazer tratamento, ela pode, sei lá, enfim, fazer mil coisas, mas depois que está consolidado, não tem o que fazer, tá? Então, a gente volta até para outra vertente. A gente tem que ter o hábito de praticar atividade física. Eu vou falar uma coisa que falaram para mim uma vez. Wender, mas eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo vai morrer, o que tem? Não vou perder tempo da minha vida. Não, morrer, todo mundo vai morrer. Agora eu não quero morrer com 32 anos. Eu não quero morrer com 42 anos de um infarto e ficar numa cama vegetando. Eu não quero essa vida para mim. Então, como que você quer morrer? Eu quero morrer com 80 anos, de preferência depois de ter pulado de paraquedas e andado de... Aí é legal morrer. Pô, 80 anos, o cara pulou de paraquedas, morreu porque infartou lá em cima. Isso é história. Isso aí é legal. Agora, foi atravessar a rua e infartou. Meu Deus, foi atravessar a rua e morreu. Que coisa horrorosa, né? Não quero morrer assim, não. Quero morrer pulando de paraquedas. Galera, seguinte, eu ainda tenho essa parte para terminar com vocês, só que aqui para mim o Meet falou que tem só 4 minutos para encerrar a live. Vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui a live rapidinho, tá? E aí logo em seguida, eu só vou pegar uma água e já vou mandar para vocês. Vou mandar o link lá no grupo e vocês aceitam de novo, tá?